Tem sido comum você ouvir ou ler a palavra crise acompanhada da palavra Venezuela. Isso, infelizmente, tem acontecido nas últimas décadas e o país se tornou palco do aumento da violência, da desigualdade, da inflação e da escassez de remédios e alimentos. São milhares de venezuelanos que carregam tudo o que têm para fugirem do país em busca de condições melhores de vida. Segundo o Ministério da Justiça brasileiro, 77% dos pedidos de refúgio aqui no Brasil são solicitados por venezuelanos. E apesar da Venezuela estar aqui tão perto do Brasil, dividindo a fronteira com o estado de Roraima, a realidade deles parece muito distante do que nós estamos acostumados. Por isso, a gente vai conversar agora com quem nasceu e viveu por lá. Ela é jornalista, relata quase que diariamente, por meio de sites, redes sociais, acontecimentos cotidianos da Venezuela. Eu recebo para conversar comigo a jornalista Paula Ramon. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Por favor, fica à vontade. Paula, eu disse ali na abertura que, assim, a imagem que a gente aqui no Brasil tem da Venezuela, pelo que chega através dos noticiários, é que falta alimento, falta remédio, as pessoas estão buscando alimento até no lixo para poder levar para casa, para poder alimentar a família, uma desigualdade social cada vez aumentando, uma hiperinflação acontecendo e até por isso toda essa dificuldade das pessoas terem as suas necessidades básicas atendidas. É isso mesmo? É isso que tem acontecido lá? A situação lá foi depauperando, já tem o tema da escassez de alimentos e de remédios, que é o que mais tem sido noticiado, começou há uns 10 anos, um pouquinho mais. 10 anos. Isso, e tem se depauperado. No começo, faltava uma semana faltava leite, outra semana faltava café. Isso foi se complicando cada vez mais e estamos num ponto em que os supermercados estão vazios, muitas das coisas estão... Assim, os supermercados têm alguns produtos, mas não os básicos, o primordial. E as pessoas têm que comprar a maioria das coisas no mercado negro, muitas vezes com preços dolarizados, o que faz com que boa parte da população não tenha acesso a coisas básicas, né? Isso, infelizmente, muitas das matérias que têm sido veiculadas sobre pessoas com problemas de desnutrição, pessoas que morrem por falta de remédio, por falta de alimentação, pessoas comendo do lixo, infelizmente, essas coisas têm sido imagens da Venezuela nos últimos anos, sim. Eu achei um dado, 64% dos venezuelanos, eles perdem em média 11 quilos por ano por falta de alimentação. Sim, quem tem a prioridade, quem tem a vantagem no país, por assim dizer, é aquelas famílias que têm familiares fora do país, que enviam ou remessas em dinheiro, porque o dólar, ao câmbio paralelo na Venezuela, que está escandalosamente uma diferença muito grande, eles conseguem se beneficiar com essas remessas, ou enviam diretamente já alimentos, remédios, viajam para levar coisas. Essas pessoas têm uma vantagem, que têm mais acesso aos alimentos, mas toda aquela família que não tem ninguém fora, não tem como aceder, porque simplesmente o poder aquisitivo acabou, o salário não alcança para nada, muitas pessoas até já deixaram de trabalhar porque você não tem um sistema de transporte que está funcionando. Já houve uma época em que escasseava até as notas, então você não tinha como pagar uma condução. Então era mais difícil conseguir notas, você ia gastar mais dinheiro para trocar, para conseguir notas, para pagar a condução, do que você ia ganhar no trabalho. Que coisa inacreditável, né? A cédula, não existe a cédula. Pessoas... agora está dolarizando a economia, assim, informalmente. Agora o dólar é cada vez mais comum nas ruas, só que lá você não compra dólar. Quem tem acesso a dólar é porque tem familiares fora, porque moram perto da fronteira e conseguem trazer, mas não é uma coisa que você vai e compra. E a violência, a segurança? Porque eu imagino que com esse aumento de uma desigualdade social, também a gente tem um problema de violência no país. Então, a violência na Venezuela começou a escalar no final da década dos 80, que foi uma época de turbulência política e econômica para o país, né? Um país petroleiro, que vive nos ciclos do petróleo. E ali começou a violência. De aí para frente nunca caiu, só que os níveis alcançados a partir do 2000
são alarmantes, são os maiores nunca vistos no país e até em outros países. É considerado o país, se não o mais perigoso da região, um dos mais perigosos da região. Eu, pessoalmente, acho difícil você confiar em alguém, seja a força do Estado, o que for. Você disse que esses números da violência começaram ali na década de 80, né? E só foram crescendo e agora cresceram absurdamente. Você nasceu na Venezuela, você está só há 9 anos fora da Venezuela, né? Essa crise mais intensa começou nos últimos 10 anos. Como é que foi a tua infância lá? Então, eu nasci nos 80, né? E aí foi justamente quando a Venezuela entrou em crise. A Venezuela, nos anos 70, viveu um boom petroleiro muito grande. 80 entrou em crise, justamente pelo tema do petróleo. E essa crise econômica levou a uma crise social. E essa crise social, eu cresci nesse contexto. Então, para mim, basicamente, a Venezuela sempre esteve em crise. Só que, claro, estamos nos níveis nunca antes vistos. A tua casa mesmo foi assaltada algumas vezes, né? O primeiro assalto que eu lembro em casa, eu tinha 5 anos. A primeira tentativa, eu tinha 5 anos de idade. Depois disso, já foram várias e várias e várias. Só que, assim, naquela época, você ligava para a polícia. Nessa época, você não liga... Você não confia mais nem na polícia, porque até forças policiais são acusadas tem muita denúncia sobre as forças policiais, por exemplo. As poucas que quedam também, né? Porque... E do país que eu conheci quando eu tinha 10 anos ou 15 anos de idade, eu sempre falo, não fica nem o nome. Não existe nada que eu consiga reconhecer de como era quando eu era uma criança, né? Uma lógica que não tem lógica, assim. É difícil explicar como o país realmente está num ponto que realmente a gente nunca imaginou que podia acontecer. Você não saiu do país como uma refugiada, né? Não. Você deixou o país e foi para a China com seu marido, que é brasileiro. Depois vieram para morar aqui no Brasil. Então, é por isso que você diz, né? Você não é uma pessoa, uma imigrante clássica aqui no Brasil, alguém que está se refugiando aqui no Brasil. Não, eu sempre esclareço que eu sou uma pessoa nesse sentido. Eu não escolhi sair pela crise. Naquela época, as pessoas teve levas de migrações, mas ainda não era uma coisa iminente como você vê agora as pessoas saindo com o que podem levar nas mãos. A gente está acompanhando também as notícias dessa questão política que se instaurou, né? Porque aí a gente tem o Maduro, que é um presidente eleito, tendo a gente críticas ou não sobre esse processo, ele é um presidente eleito, mas aí você tem uma outra pessoa que se autoproclamou o novo presidente da Venezuela. E esse, né, o Guaidó, ele tem o apoio de lideranças importantes na América do Sul, tem o apoio, inclusive, dos Estados Unidos. Como é que isso tem se desenhado ali no país? Então, o Guaidó ele é o presidente do Legislativo, né, da Assembleia Nacional, que começou 5 de janeiro, ele na presidência, 5 ou 10 de janeiro. E ele, a interpretação da Constituição que a Assembleia dá é que tem um vazio de poder, argumentando que a eleição do Maduro não foi legítima. Ok. E ali é que a Assembleia investe ele, como presidente do Legislativo, de presidente encarregado da Venezuela. Na prática, você tem o Maduro, que tem o poder de fogo, né, que são os militares, e tem o Guaidó, que tem um apoio internacional. Na realidade, que o país continua exatamente... Na prática, o país continua exatamente igual. É claro que o Maduro pode ainda ter algum apoio entre a população, tem pessoas que ainda são leais a ele. Os militares estão completamente com ele, os altos cargos, as patentes, mas é óbvio que os níveis de popularidade não estão mais com ele. E o Guaidó, sim, tem elevado as expectativas das pessoas que querem uma mudança de governo no país, só que, na prática, isso não tem sido concretado, né? Na prática, continua sendo uma espécie de guerra de narrativas, né? Eu sou presidente, não, eu sou presidente. Mas o que a gente está vendo é que os militares continuam mantendo o Maduro no poder. Inclusive, Maduro anunciou recentemente um plano de fechar a fronteira, né, do Brasil com a Venezuela.
Então, eu acho que é mais uma demonstração desse cabo de guerra, né? Olha, eu tenho o poder e eu consigo, inclusive, fechar uma fronteira. Ele fechou a fronteira do Brasil, fechou parte da fronteira da Colômbia e fechou a fronteira marítima com as ilhas. E esse fechamento está sendo respeitado, porque justamente os militares os que estão encarregados desse controle. E essa era parte aposta do Guaidó, fazer uma pressão nas fronteiras para tentar conseguir que os militares entrassem na causa da oposição. Só que isso não surtiu efeito como eles esperavam, né? A gente viu o que aconteceu no final de fevereiro, que era um operativo de entrega de alimentos, e a fronteira ficou fechada, está fechada até hoje, né? No final das contas, o efeito prático tem sido ruim para a população, porque as fronteiras são fronteiras que estão muito ativas por causa da crise. As pessoas saem para comprar comida e voltam. E isso, com o fechamento, há quase um mês, tem sido impedido, né? O que já era difícil, agora está bem mais complicado. Completamente complicado. Nesse processo da dificuldade aumentando, então essa crise se intensifica, a violência se intensifica. Você acha que existe a possibilidade de acontecer algo próximo de uma guerra civil? Algo próximo do que a gente viu acontecendo no Oriente Médio, por exemplo, a Primavera Árabe? Pode acontecer uma Primavera Árabe lá na Venezuela? Eu não sei se assim, é difícil para mim especular, eu não sei se uma guerra civil seja um cenário próximo, mas o que eu sei é que a Venezuela já está imersa em uma situação tão depauperada, no que os serviços básicos que você precisa, é muito fácil falar de escassez, ou é fácil, não é fácil, mas assim, você noticia a matéria de 5 dias sem eletricidade. Outra coisa é a família ali esperando a eletricidade voltar, claro, perdendo comida que você não consegue comprar. Assim, uma coisa é você receber a notícia né, de que 5 dias sem eletricidade. Outra coisa é você viver 5 dias. Os minutos passam muito lentos. Isso. E teve pessoas que morreram, tem denúncias de pessoas que morreram por problemas hospitalares. Assim, é uma situação social tão difícil. Caótica. Que eu não, assim, eu acho que não vai derivar em nada bom. Eu espero que não seja uma guerra civil, mas certamente é difícil ver um cenário positivo no curto prazo. Agora, uma pergunta pessoal / profissional. Como é para você ter que relatar esse tipo de notícia? Porque é o teu país natal, você tem pessoas muito queridas que moram lá ainda, você tem que acompanhar todo esse processo e você escreve para vários lugares, né? Revista Piauí, você fez uma reportagem muito profunda e escreve para diversos lugares sobre a Venezuela e a crise que o país enfrenta. Como você, como jornalista e alguém que nasceu na Venezuela, ter que contar essa história? Eu passei a metade da minha carreira na Venezuela, e cobrindo política, justamente. E era uma época que realmente eu nunca me cuidava de não emitir nenhum tipo de opinião, justamente para não prejudicar meu trabalho, né? Agora eu já fiz várias reportagens, depois que fui embora, eu fiz várias coisas sobre a Venezuela para outros veículos. Mas algo tão pessoal quanto que foi veiculado na revista Piauí, foi uma experiência completamente diferente. É muito difícil. Só para contextualizar, esse material que você publicou na revista Piauí foi um diário da sua mãe, né? Diário de conversas com minha mãe. O que acontecia, ela ia te relatando para você, né, entender o que estava acontecendo no país, e você colocou isso na matéria da revista Piauí. Sim, e para mim assim foi difícil, porque é difícil você fazer esse equilíbrio entre uma coisa de trabalho e uma coisa pessoal. E a parte satisfatória foi que eu recebi uma resposta, muitas pessoas manifestaram empatia com o que acontecia no país, e isso eu acho interessante porque tem muitos venezuelanos indo embora para outros países.
E eu acho importante que esses outros países entendam que, indistintamente da situação política, são as pessoas as que estão sofrendo uma situação dramática, e que o imigrante não está indo para roubar emprego de ninguém ou para roubar leito do hospital de ninguém. Está indo porque está tentando ajudar a sua família, está tentando conseguir outras oportunidades, sim. Então eu acho que isso foi bastante satisfatório. Lograr um pouquinho de empatia, para mim, foi bastante positivo, assim. Paula, eu quero muito agradecer a sua presença. O que a gente pode fazer é esperar que esses tempos sejam diferentes, embora toda essa dificuldade, mas é muito bom ter pessoas como você que possam dar a notícia com sentimento e com sensibilidade, e de alguém que viveu e entende muito bem dessa cultura, né? Você disse muito bem, dar a notícia de um dia sem eletricidade, 5 dias sem eletricidade, 11 quilos por ano que as pessoas perdem porque não se alimentam, fica muito numérico, mas quando a gente entende de fato, é muito diferente, né? Receber a notícia muito bem interpretada. Então, muito obrigado por esse trabalho. E obrigado por ter vindo aqui e compartilhado com a gente também. Agradecida pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado.